Sexto passo: a criatividade. Iniciemos agora nosso penúltimo passo, no qual refletiremos sobre um recurso aparentemente simplório, mas que de maneira bem objetiva é capaz de fazer uma grande diferença na luta pela restauração de nossas famílias. Esta ferramenta a ser acrescentada em nossa estratégia é a criatividade. Essa é uma virtude que, além de ser um substantivo feminino, é definida como a capacidade de ter inventividade, inteligência e talentos, natos ou adquiridos, para criar, inventar e inovar. É um potencial criativo que consiste em encontrar métodos para executar tarefas comuns de maneira nova ou diferente da habitual. Esse recurso, como apresentado acima, pode ser nato ou adquirido, ou seja, pode ser uma aptidão natural ou pode ser conquistado através de nosso esforço e iniciativas. Nós os conquistamos quando treinamos o coração para seu exercício e nos desacomodamos, buscando fazer de forma nova e melhor as realidades simples e corriqueiras de nossa vida familiar. O criativo não se acomoda com o que fez ou conquistou até então. Ele ou ela sempre reexamina o próprio comportamento, buscando formas de melhorar e aprimorar sua conduta no universo familiar. Ele ou ela é um verdadeiro insatisfeito, no bom sentido do termo, que sempre busca inovar e progredir em seu jeito de se relacionar e conviver com os seus. A criatividade é uma capacidade fantástica e necessária para a saúde de qualquer relacionamento, visto que oxigena nossas interações e traz um novo sabor ao que somos e fazemos. Ela não permite que nos fechemos em nossas razões e em nossa maneira de realizar as coisas, sendo um concreto remédio que não nos deixa cair nas terríveis garras de uma rotina sem alma. Uma injeção de ânimo e criatividade é sempre capaz de restaurar o ambiente de qualquer família e a dinâmica de qualquer relacionamento. Por isso, será preciso investir em tal capacidade, a fim de que vivamos as realidades antigas. E quem sabe já desgastadas de maneira nova, inteligente e repleta de esperança. A criatividade é realidade essencial para a harmonia. Ela nos liberta do sono comodista que nos torna cegos para perceber os pontos frágeis de nossa família. Essa ferramenta faz com que lutemos para renovar nossos métodos e forma de agir, sem apenas assistir como meros espectadores, à ruína de nossos relacionamentos mais caros. O criativo procura jeitos novos de dizer e fazer coisas antigas e iguais, coisas que até precisam ser ditas e repetidas. Isso é realmente importante para que as pessoas que convivem conosco se sintam mais motivadas e entendam melhor o que dizemos e o que elas precisam fazer. A ação criativa no convívio familiar estimula reações positivas. Quando os membros do lar são surpreendidos por iniciativas criativas, sentem-se estimulados a crescer e a reagir com atitudes mais pacíficas e harmônicas. Existem muitas realidades que são inimigas do progresso de comunhão, muitas das quais podem até passar despercebidas aos nossos olhos, mas mesmo na discrição são capazes de causar um impacto de acidez e amargura sobre nossos relacionamentos. Cito duas dessas realidades, que são indiferença e a preguiça. Manifesta no comodismo. Manifestada no comodismo. Elas vão entrando na dinâmica de nossa convivência, sem que atentemos, e aos poucos furtam de nosso coração o desejo de darmos melhor de nós, aqueles que compõem nossa família. Assim, ficamos sempre na média, isto é, vivendo de forma medíocre
não somos capazes de surpreender nossa família com iniciativas de cuidado e afeto, e não vivemos nossa interação de maneira alegre e dinâmica. Ficamos acomodados e, consequentemente, perdemos o prazer de estar em família. A preguiça nos insere em uma terrível acomodação relacional que nos leva a sempre esperar tudo dos outros, fazendo-nos exigir que eles nos engulam como somos ou estamos, muitas vezes em nosso pior estado, e se contentem com os restos que insistimos em compartilhar. O preguiçoso torna-se indiferente à realidade pessoal dos membros de sua casa e à vida de sua família. Ele se acomoda e prefere, como diz o provérbio chinês, amaldiçoar a escuridão em vez de acender uma vela. Ele reclama dos desafios e dificuldades presentes em casa. No entanto, não move uma palha para ser melhor e injetar o mínimo de ânimo e novidade no ambiente familiar. O indiferente, acomodado, não enxerga novas possibilidades de abordagem e interação em família e não percebe que podem existir outras formas, talvez até mais eficazes, de envolver a família, motivar a convivência e lutar pela comunhão. Diante de nossos problemas e lutas em família, a preguiça, a indiferença e a reclamação só irão piorar a situação. É preciso visitar e revisitar o coração, perguntando honestamente a si mesmo: será que eu já esgotei todas as minhas possibilidades e fiz tudo o que eu podia para motivar e restaurar minha casa? Tenho procurado motivar os membros de minha casa, relacionando-me de forma criativa? Tenho permanecido acomodado ou tenho procurado promover momentos de comunhão em partilha e em família? O que tenho feito para tornar minha casa um ambiente melhor, mais harmônico e feliz? A criatividade nem sempre exigirá dinheiro ou recursos complicados. Ela pode ser exercida através do simples e do comum, ou seja, no tempo de que dispomos e através daquilo que temos em mãos. Não será preciso, por exemplo, gastarmos um dinheiro que não temos dando uma grande festa em nossa casa toda semana, a fim de que sejamos considerados realmente criativos e possamos envolver os nossos. Essa virtude é tão somente aquilo que extrapola o comum e sai do óbvio. Ser criativo é ir além do óbvio e surpreender, criando um ambiente harmônico a partir das possibilidades que temos em mãos. Por exemplo, se você não pode levar seus filhos para almoçar fora todos os finais de semana, prepare a refeição e a mesa de forma criativa e diferente, deixando, quem sabe, uma frase motivacional ou bíblica em nome de cada um ao lado do prato ou colocando guardanapos. Aqueles simples de papel, coloridos, identificando com os nomes em cada lugar ou ainda motivando uma partilha sobre algo que seja importante para vocês antes da refeição, por exemplo. Hoje, todos vão falar um pouco sobre o sonho que têm e que um dia gostariam de realizar, ou sobre como sua semana, ou da mesma forma, sobre qual comida você mais gosta, etc. A casa e o almoço, o jantar, serão os mesmos de muitas outras ocasiões. Contudo, o contexto e a dinâmica serão outros, e isso, sem dúvida, ajudará a envolver os membros da casa. É fato que todo ser humano precisa necessariamente ser constantemente motivado e estimulado para bem reagir em qualquer ambiente. Do contrário, ele tende a se acomodar e a desenvolver uma parcela muito pequena do seu potencial. O que atesta isso é um altíssimo investimento que muitas empresas e multinacionais realizam atualmente, trazendo palestrantes e recursos motivacionais para estimular seus colaboradores. Essas empresas perceberam que este é um investimento imprescindível que tem feito extremamente positivos, que tem efeitos extremamente positivos sobre toda a produtividade da instituição.
Gasta-se dinheiro e tempo nessas ações, mas elas têm um efeito objetivo, aumentando a produtividade e proporcionando uma melhor interação no ambiente profissional. Todos precisamos ser constantemente motivados e estimulados para que demos respostas à altura do que nos é proposto e exigido, e correspondamos dando o melhor de nós. E isso se percebe principalmente no enredo e universo familiar. Pode parecer algo até simplório e comum, todavia, a criatividade é uma ferramenta surpreendente que oxigena nossos relacionamentos, trazendo um novo ar a todas as coisas. Ela pode trazer uma nova saúde para toda a dinâmica de interação familiar, libertando a família da mesmice e dos desgastes da rotina. Certa vez, li a respeito de uma pesquisa muito interessante que analisava o impacto positivo dessas pequenas iniciativas criadas no convívio familiar, constatando que os resultados são, de fato, surpreendentes e muito eficazes. Esses simples recursos acabam criando um novo e melhor ambiente para toda a família, gerando nos membros da casa um prazer em estar juntos e conviver. Recordo-me também da história que certa vez pude ouvir de uma mulher que, após alguns anos casada, viu-se viúva com 3 filhos para criar. Naturalmente, ela se sentiu insegura e sem condições de corresponder sozinha a todas as necessidades afetivas e materiais de seus filhos. Seu coração experimentou um grande receio de falhar como mãe, de não conseguir ser a presença ativa de que seus filhos precisariam. No entanto, aos poucos ela foi encontrando caminhos para envolver sua família, com uma dinâmica muito peculiar através da criatividade. Após alguns conflitos e desencontro com seu filho mais velho, que estava na adolescência, ela começou a empreender algumas simples iniciativas para promover um maior entendimento e comunhão entre todos os membros da família. Em um momento de reflexão, ela teve uma inspiração e criou aquilo que depois chamou de Dia da Família. Era um dia da semana comum, mas com um momento inteiramente dedicado à família. Inicialmente, era uma noite de terça-feira, com pizzas e um filme para todos assistirem juntos. Após o filme, eles conversavam um pouco e falavam sobre sua semana e outros assuntos diversos. Além disso, uma vez no mês, eles se reuniam no sábado à tarde e realizavam alguma atividade externa. Às vezes era uma caminhada no parque, uma visita a algum amigo da família, um passeio no shopping, um jogo que iriam assistir, etc. Eram iniciativas simples e não dispendiosas, mas que contribuíam para gradativamente criar o hábito da convivência em família. Isso os aproximou muito e evitou inúmeros conflitos que poderiam acontecer. Até os conflitos com o filho adolescente diminuíram muito, quase totalmente, e eles passaram a ser muito mais cúmplices e próximos. A convivência e a comunhão para esta família se tornaram um hábito e, consequentemente, um prazer. Essa mãe só conseguiu manter as rédeas de cuidado e afeto sobre sua família porque foi capaz de usar o inteligente e dinâmico recurso da criatividade. Ser família não significa apenas morar juntos. Ao contrário, o clima e a harmonia de família precisam ser construídos, e eles não preexistem e precisam ser gradativamente estimulados, para que se tornem um hábito e gerem a alegria de uma verdadeira interação familiar. Isso dependerá de nós e de nossas iniciativas. O prazer de conviver é um hábito que só acontece quando o estimulamos, assim como acontece com o fechamento e o isolamento na vida familiar. Se a convivência e a interação não são estimuladas com uma criativa pedagogia, os membros de nossa casa irão aos poucos se isolando em suas atividades,
celulares e computadores em suas vidas particulares, e quando menos percebemos, seremos estranhos que apenas moram debaixo do mesmo teto. Na família, há pouco citada, começaram a se envolver com a dinâmica interativa. E além disso, cada membro passou a aguardar ansiosamente aquele dia para estar juntos, realizar uma atividade e conversar. Foi uma iniciativa simples que foi envolvendo a todos e que não custou muito, mas que trouxe uma nova vida e dinâmica para o relacionamento familiar. É claro que, à medida que os filhos foram crescendo, a dinâmica também precisou mudar e se adequar à realidade do estágio etário de cada um. Contudo, aquele espaço que havia sido conquistado no coração de cada familiar não foi mais perdido, e cada um, mesmo diante das novas atividades e perspectivas, já havia criado um hábito de partilhar e conviver em família. Eles foram estimulados a fazer os membros de cada casa participarem de suas vidas, sonhos e conquistas pessoais. Um lindo hábito que muito ensinou, tornando-os mais generosos, mais humanos e menos egoístas. Esse tipo de estímulo é capaz de formar muito bem os filhos para a vida, para o trabalho e para os seus relacionamentos futuros. Quem aprende a partilhar e a bem conviver dentro de casa terá muito mais facilidade para se relacionar bem com todos os futuros ambientes que irá frequentar e nos quais irá viver. Outra iniciativa criativa que proponho é a dinâmica do pai ou mãe criar o hábito de ter um momento semanal particular com cada filho. Um momento que seja um verdadeiro encontro entre esses dois corações, nem que seja rápido e simples, como um café na padaria, por exemplo. Esse hábito aproxima e cria o costume da conversa, da intimidade e da comunhão, fazendo com que compreendamos melhor como funciona cada pessoa com seu específico temperamento, reações, jeito de enxergar todas as coisas. Assim, a educação e a comunhão podem também acontecer de forma mais personalizada, o que ajudará muitos pais na dinâmica da interação afetiva e na promoção da convivência familiar. Criemos o dia da família, a noite da pizza, o espaço do lazer, o dia e o local da oração em família, etc. Criemos pretextos com criatividade para estar juntos e cultivar os relacionamentos em família. Essas são simples dinâmicas que fazem que nossa casa se torne um ambiente mais harmonioso e gostoso, no qual todos querem estar e permanecer. Iniciativas como essas encurtam distâncias e aproximam corações, fazendo com que as más interpretações, as interferências externas, os terríveis ruídos na comunicação não estraguem a amabilidade e a alegria de nosso lar. Na vida conjugal, de forma semelhante, será extremamente necessário o exercício da criatividade. Criatividade para saber estimular a comunhão e para não deixar a relação cair na mesmice e no desgaste. Em virtude, fará o casal encontrar alternativas novas para solucionar angústias e problemas antigos. O casal criativo tem a inventividade para promover momentos únicos e especiais entre si, tendo juntos refeições, momentos de lazer e de partilha. Eles não podem se esquecer de que todo relacionamento a dois precisa de oportunidades, assim, para poder crescer e se ajustar. Isso é muito importante para a manutenção da vida conjugal e para o crescimento do amor. Todo relacionamento é como uma planta que necessita de cuidados. Se não a regamos, podamos e cuidamos, de forma e no tempo certos, ela não cresce e acaba morrendo. Todo casal
precisa ser criativo para fomentar e criar momentos nos quais eles possam estar juntos, aprofundando intimidade e a comunhão. Ainda que o tempo e os recursos sejam poucos, a criatividade se faz essencial para que eles tenham a possibilidade de amadurecer e aprofundar sua interação. O casal não pode se descuidar um do outro. Eles devem sempre recordar que antes de serem pai e mãe, são marido e mulher. Se eles se dedicam apenas à atividade paterna e materna e são displicentes no cuidado conjugal, o relacionamento não tardará a apresentar desajustes, conflitos e problemas. A intimidade conjugal não pode ser prejudicada pelo excesso de atividades ou pela total e ininterrupta dedicação aos filhos. Os filhos são uma grande dádiva para qualquer família, mas precisam estar no lugar que lhes é próprio e, assim, contribuir para o crescimento da família no amor, nunca para sua divisão. Os filhos não podem separar um casal. Ao contrário, devem ser um elemento de encontro e unidade para toda a família. Para isso, os pais precisarão ter sabedoria para colocar os filhos em seu específico lugar, amando-os sim, mas não os tratando como o único centro da vida familiar. Chegará um momento em que cada filho seguirá seu caminho e sairá de casa, e por fim restará apenas o casal. Se eles não tiveram sabedoria para cultivar o amor, a partilha e a comunhão entre si ao longo dos anos, entrarão em colapso relacional assim que os filhos saírem do lar, porque no fundo o sentido de sua união era apenas os filhos e não o amor que um dia os uniu e os fez uma só carne. Os pais precisam conversar e se entender mutuamente, sem deixar que os filhos, que são algo bom em si, venham a dividi-los. Infelizmente, as nossas crianças, os filhos e filhas em geral, são muito espertas e usam especificamente as brechas na comunhão e no diálogo entre os pais para dividir sua opinião e assim conseguir o que desejam. Os filhos, sobretudo as crianças, não fazem isso por maldade ou com a intenção de dividir, mas quando os pais não dedicam a devida atenção à comunhão conjugal, acabam caindo nessas armadilhas corriqueiras, que enfraquecem sua interação e, por consequência, fragilizam toda a família. Um filho precisa ser amado como filho, não como o centro da família e a única razão do ser do casal. O casal não pode viver única e exclusivamente para os filhos. Eles precisam ter, periodicamente, o momento deles para se curtirem e aprofundarem sua relação. Todo casal precisa ter momentos a sós para conversar, reconciliar-se, entender-se e namorar. Isso é o essencial para a manutenção, restauração do relacionamento e para que ele perdure ao longo do tempo. Os filhos não podem ter o controle de todas as decisões da família, pois, se assim o for, eles prejudicarão a interação familiar e crescerão mimados e imaturos. Tal atitude os deforma ao invés de os formar, fazendo-os sofrer e enfrentar muitas podas da família e das pessoas ao longo do caminho. Enfim, a criatividade cabe em qualquer lugar e deve ser utilizada de forma prática como parte de nossa estratégia de luta pela restauração de nossa família. Peçamos a Deus que nos ilumine em seu exercício e nos esforcemos para ser realmente criativos na animação da convivência e comunhão em nosso lar. Isso será imprescindível para que superemos as dificuldades e alcancemos a felicidade nos enredos de nossa vida em família. Para alcançar a eficácia em nossas iniciativas, precisaremos nos concentrar nisso verdadeiramente, despendendo atenção a esse respeito e tendo a convivência familiar como uma verdadeira prioridade.
A família precisa ser prioridade para nós, e isso não apenas em nossas palavras. O que interessa é aquilo em que nos concentramos. O foco da nossa vida deve ser coerente com as nossas prioridades. Do contrário, não alcançaremos êxito que desejamos e não seremos felizes em família. É impossível comprar uma família feliz. Por mais que queiramos dar o melhor a ela, muitas vezes nossa energia estaria melhor canalizada se passássemos mais tempo com os nossos, em vez de somente comprar coisas para eles. O melhor presente que podemos dar à nossa família é a nossa atenção criativa. Ela não precisa tanto de brinquedos ou joias, precisa de nós. Encerro este capítulo apresentando 5 capacidades/habilidades importantes que precisamos almejar, a fim de cultivarmos a criatividade que nos levará ao eficaz restauro de nossa comunhão familiar. Espero que elas sejam um poderoso recurso que ajude você a se potencializar neste processo que aqui propomos, oferecendo-lhe novos e eficazes instrumentais. Número 1. Capacidade de iniciativa e proatividade. Em qualquer família, a iniciativa e a proatividade são essenciais para potencializarmos o que é bom e evitarmos os problemas antes que eles aconteçam. A proatividade é o que nos move a ter iniciativas criativas, é o que nos faz agir de antemão para promover o bem sem alguém que apenas reage diante do mal que já aconteceu. O proativo promove momentos inteligentes, propícios à comunhão familiar. Ele dá o primeiro passo, antecipando-se e agindo assertivamente para promover o que faz bem a todos na família. Ele não fica esperando as coisas acontecerem, mas vai à luta, com iniciativas criativas para promover a comunhão familiar. Número 2. Capacidade de aprendizagem contínua. Quem quer ser feliz busca sempre aprender e evoluir, para se tornar alguém melhor e assim oferecer o melhor de si aos outros. Quando damos o melhor de nós, começamos a transformar os ambientes onde estamos. É preciso identificar nossas próprias características, dons e fraquezas, buscando sempre e em tudo aprender e desenvolver nossas habilidades, para assim nos aprimorar e crescer com o conhecimento e a experiência adquirida. Número 3. Capacidade de aprofundar as conexões. É necessário manter e aprofundar as conexões relacionais já existentes. Se nos descuidamos e não regamos a planta de nossa comunhão através de uma saudável convivência, ela irá morrendo e a distância se intensificará, fazendo com que surjam tensões e o ambiente fique desarmônico. Nossas conexões de família precisam ser cuidadas e aprofundadas constantemente. Número 4. Capacidade de descobrir e estimular talentos na família. Mais do que se esforçar para manter os talentos já existentes, aquilo que já é bom e se destaca, é imprescindível descobrir os talentos e potencialidades escondidos nos membros da família e investir nessas habilidades. Desenvolvemos, dessa maneira, a arte de incentivar o outro, criando um ambiente de acolhida e o respeito necessário para que todos os dons ainda não explorados possam aparecer. Número 5. Capacidade de mediar e resolver conflitos. Essa capacidade significa saber ouvir e mediar os conflitos logo que eles surgem, sem tomar partido e buscando que as respostas para eles se revelem naturalmente. Essa postura de mediação traz ganhos para todos e promove uma maior interação familiar. Contudo, tal postura deve ser equilibrada e racional,
evitando reações ríspidas e muito emocionais que prejudiquem o ambiente familiar. Oração do sexto passo. Senhor, tu sabes como muitas vezes acabei me acomodando e enferrujando na convivência familiar. Muitas vezes deixei que a rotina e a indiferença sufocassem em mim o prazer de estar em família. Muitas vezes os problemas desviaram minha atenção do que é essencial e acabei não dando o meu melhor dentro de casa. Peço-te hoje, com confiança, que o Senhor restaure em meu coração a disposição para amar e viver bem a comunhão em meu lar. Liberta-me de toda superficialidade e preguiça e dai-me o dom da criatividade relacional, Senhor. Eu quero e preciso ser melhor dentro de minha casa. Eu quero restaurar o meu lar com criatividade e inteligência, promovendo momentos de encontro e de renovação do amor. Capacita-me e enche-me com teu espírito, fonte de toda e qualquer criatividade. Faz-me enxergar oportunidades onde antes eu não via, e dá-me a graça de lutar com empenho para tornar minha vida, minha casa, um ambiente melhor e mais feliz. Eu desejo ser mais dinâmico, ativo e aberto, Senhor. Quero muito, a partir de coisas simples, ser criativo, para restaurar minha casa e transformar minha família. Sei que isso é exigente, mas estou disposto, Senhor. Vem em meu auxílio e dai-me essa graça. Amém.